Mas, enfim, a etnografia do golpe, isso aqui, esse assunto, tá? O gancho para a gente falar hoje aqui disso é isso que a gente estava discutindo a semana passada, que saiu na capa da Folha: millennials chegam frustrados à meia-idade. Tá? Essa matéria, tá? Estamos chegando, diz a matéria, a primeira geração, os primeiros milênios que estão chegando entre 40 e 45 anos. Então, eles se encontram frustrados existencial e profissionalmente. Por quê? É interessante que a matéria, se você der uma olhada nessa matéria, eles não vão falar de que é uma geração que já se defrontou, é a geração mais tecnologizada da história, nascida lá no começo, meados dos anos 80, cresceu junto com a internet, tá? E é uma geração que já se defrontou com os trabalhos precarizados, trabalhos intermitentes, não há mais a estabilidade, pelo menos nas áreas que esse pessoal trabalha, as áreas tecnológicas, já é uma figura rarefeita, a coisa do registro em carteira, são jobs. É uma geração millennials que trabalham por jobs. Só que, qual é o mote da matéria? Esse aqui eu achei interessante. É a falta de políticas públicas para conectar o avanço tecnológico com o crescimento econômico. É a culpa que começam a dar, falta de políticas públicas. Foram as crises econômicas. Na verdade, claro que a matéria, ela muito assim nas entrelinhas, dá para perceber que a culpa, que eu sou muito conspiratório demais, a culpa é do PT, é dos governos do PT. Claro, quando eles vão falar nos últimos anos, últimas décadas, 2 últimas décadas, não houve políticas públicas para conciliar o crescimento tecnológico com o crescimento econômico. Então, eles se frustraram. A frustração não está no tipo de trabalho em si, do capitalismo cognitivo, desse novo capitalismo de plataforma. A culpa é do governo. Tá? E não fala nenhuma menção, dentre as fontes dos especialistas convidados para ser a fonte da matéria, de tocar na própria natureza do trabalho, da própria mudança da natureza do capitalismo. Tá? O enfraquecimento das relações trabalhistas, que leva ao enfraquecimento das próprias relações humanas, que explica muito a crise existencial e profissional dessa geração. Tá? Ou seja, o que isso aqui suspeita? Esse humilde blogueiro suspeita que já está começando a entrar em ação algo que deu certo em anos recentes no jornalismo de guerra, que foi a etnografia dos novos tipos ideais urbanos que estavam nascendo, e tanto a publicidade quanto a grande imprensa tiveram a sensibilidade de perceber esses novos leitores, esses novos grupos, né, tipos ideais, vamos falar aqui no sentido weberiano, tipos ideais urbanos que estavam nascendo, e conseguir se conectar com eles. Tá? E esses tipos urbanos foram ótimos porque eles foram engrossar o caldo dos verdes e amarelos, que foram para aqueles protestos, manifestações domingueiras, cobertas ao vivo pela TV, né? Anti-Dilma, pedindo impeachment e tudo mais. Tá? Naquele jornalismo de guerra, aqueles anos 2013 a 2016, foi o ápice, já havia começado muito tempo antes, mas foi o ápice, o desfecho mais dramático aqui da guerra híbrida. É interessante a publicidade, como ela participou desse processo. A publicidade e o golpe militar brasileiro, elas estão intimamente ligadas. Basta ver essas imagens aqui. Aqui vocês estão vendo material tanto da revista Veja quanto do Jornal do Brasil, Conselho Nacional de Propaganda, a terra seca do Nordeste, aqui em 1969, para inglês ver, há um oceano de água doce embaixo do chão. A ordem do Brasil é o progresso, marche conosco. Isso aqui. E aqui o Brasil está à beira do abismo. Então, aqui uma matéria grande, matéria paga
Conselho Nacional de Propaganda, falando do pessimismo, não, a gente tem que ser otimista, tipo o que foi na era Temer, vocês devem estar lembrados, da coisa, temos que vender o otimismo, tal. Então, essa coisa que o Brasil está à beira do abismo, porque as pessoas, porque tem os pessimistas, os saudosistas, os comodistas, os derrotistas. Então, vendendo pensamento positivo, vão marchar conosco, viva a ditadura militar. A publicidade sempre teve esse papel. A gente sabe que a publicidade cresceu, assim como a TV Globo, debaixo da ditadura militar, tá? Porque houve, claro, um movimento, assim, retroalimentação entre os dois. Enquanto os meios de comunicação, a grande mídia comprava os enlatados, não sei se você sabe o que são enlatados, né? Como ainda a TV brasileira ainda não tinha grana ou tecnologia ou know-how suficiente para produzir grande parte da produção própria nacional, comprava-se enlatados. Pacotes de programação oferecidos pela indústria norte-americana de comunicação, pacotes de programação baratos. Era mais barato comprar um enlatado do que produzir conteúdo aqui no Brasil. Então vinha todas aquelas séries, desenhos animados da Hanna-Barbera, A Feiticeira, Ginny é um Gênio, Terra de Gigantes, lembra dessas coisas? Viagem ao Fundo do Mar, todas essas séries, desenhos, principalmente da Hanna-Barbera, e essas séries vendiam o quê? O American Way of Life, tá? E isso fez crescer, claro. Imagina, ver a cozinha da feiticeira, me lembro disso, já tinha forno elétrico, assim, mini forno elétrico, uma série de eletrodomésticos que não existiam no Brasil, que estavam começando a entrar. E entra a publicidade para promover um desejo já produzido por essas séries, o American Way of Life, o estilo de vida americano. Então, ambos cresceram aqui com a ditadura militar. E é claro que você vai ver, no auge da guerra híbrida ou do jornalismo de guerra, a participação da publicidade, como os jingles publicitários, os slogans, começaram a coincidir com os próprios slogans das manifestações nas ruas. Então, o Gigante Acordou, do Johnny Walker, vocês devem estar lembrados disso. O Vem Pra Rua, essa campanha aqui da Fiat, Vem Pra Rua, isso foi na época da Copa das Confederações, mas era esse Vem Pra Rua com uma pegada bem ambígua. Vem Pra Rua para quê? Para protestar? E, aliás, tinha um movimento chamado Vem Pra Rua, financiado pelo Lehman, lá que faliu as lojas americanas, era financiado por ele, o movimento Vem Pra Rua, né? O Jorge Lehman, né, que financiava lá dava o apoio financeiro e logístico a essas manifestações organizadas pelo Vem Pra Rua, tá? Então, o que tínhamos aqui? Uma sinergia, vamos dizer assim, que estava ocorrendo, uma sinergia entre os slogans publicitários e os slogans políticos. Esse do Chevrolet Cruze, Seja a Mudança, e mesmo na Copa das Confederações e na Copa do Mundo, repara, a gente até já falou isso em algum lugar, a composição icônica, a imagética dos torcedores era muito próxima dos caras pintadas, os velhos caras pintados que derrubaram o Collor, né, o impeachment do Collor, e na verdade nem teve impeachment porque ele renunciou antes. Então, há uma coisa ambígua, assim como se eles estivessem com raiva, os torcedores, gritando, não apenas alegre, mas de raiva, tá? Algo algo incontido, né, nesses torcedores, não é uma coisa leve, brincalhona, algo de tensão, de agressividade, o que dá para sentir nessas fotos que você vai ver. É o momento aqui a participação da publicidade nessas manifestações, essa simbiose, mais uma vez a publicidade participando, tá? A gente sabe que, vendo tudo isso, sabendo de tudo isso que aconteceu,
e olhando aquela matéria que saiu na Folha, na capa da Folha, sobre os millennials, tá? A gente sabe o modus operandi da golpista, da grande mídia. Então, qual é esse modus operandi? O que a gente vai começar a ver é um olho clínico da grande mídia em mapear os desiludidos, revoltados e ressentidos. Então, o primeiro, vemos a geração millennial, chega aos 40, 45 anos, desiludidos, ainda não estão revoltados. Mas é claro, a gente sabe que desiludidos, revoltados e ressentidos, ainda é uma coisa difusa, esse ressentimento existencial e profissional nessa geração. Mas a gente sabe que só precisa de um vetor, um significante político para direcionar essa coisa que ainda é difusa. E isso no jornalismo de guerra, no auge da guerra híbrida, 2013 a 2016, eles conseguiram fazer. Mapear esses tipos ideais ressentidos, desiludidos, tal, e dar um significante político para eles. E quem é a culpa? A culpa é da Dilma, a culpa é do PT, a culpa é da política, é dos políticos. Mais ainda, foi mais além do que Dilma ou ódio ao PT, mas o ódio em relação à própria política. Tá? Como é que eles conseguiram fazer esse mapeamento desses tipos ideais? Como foi isso? Isso lembra um pouco, não sei se vocês vão lembrar que os mais velhos, o Angeli, ele tinha uma tirinha chamada República dos Bananas. No final lá dos anos 90, era FHC. Era FHC, que já estava fazendo água, depois a maxi desvalorização do real em 98, foi ali que o plano real acabou, tá? E o último governo FHC, o país ficou de joelhos diante do FMI. Tá? Vê isso daqui, o Angeli ele fez assim os tipos ideais urbanos daquele momento. Tá? Vamos dizer assim, nessas colunazinhas, né? Os novos tipos, onde é que está aqui? Como é que a gente pode chamar? Ressentidos, frustrados, fantasias, mediocridades de todas as classes sociais, sei lá, como advogados, artistas plásticos, jornalistas e flanelinhas. O Alan Castro estuda artes plásticas, o Belnário vai se formar advogado, e o Corriola é flanelinha. Então, isso vai lembrar muito um filme depois do início do século XXI, aqui o brasileiro cronicamente inviável, tá? Que faz essa etnografia desses tipos, tipos alienados, tipos ressentidos ou frustrados. Foi muito legal essa série de tirinhas aqui do Angeli, que fez assim os tipos ideais urbanos ali da era FHC nos seus estertores, no último momento. Aqui no Brasil, o que você tem no Brasil nesse momento? Na época do jornalismo de guerra, foram vários tipos ideais que eles começaram a mapear. O primeiro deles aqui que vamos... Isso aqui é até certo ponto até engraçado, né? Seria engraçado se não fosse triste. O primeiro são os coxinhas 2.0. Coxinhas 2.0. Vocês estão vendo aqui, o coxinha 2.0, o que é? É a versão, vamos dizer assim, sustentável do clássico coxinha. O coxinha dos anos 90, que ele andava com aquela camiseta do jacarezinho lá, o Lacoste, e o IUP dos anos 80. Então, o coxinha 2.0 é o coxinha que queria se livrar da pecha de alienado e consumista, então passou a aderir à agenda ESG corporativa, responsabilidade social, governança, meio ambiente, para parecer moderno, para parecer moderninho e antenado. Aquele CEO que anda de sapatênis e gosta de Matthews Band, né? Aquele cara lá que é o rock de sapatênis, Dave Matthews Band, né? Puta, é o rock com sapatênis, meus, rock sem sal, sem nada. Então, esse pessoal que queria aparecer, principalmente consciente e engajado, chamados coxinhas 2.0, a versão sustentável, né,
ESG do velho coxinha. No fundo, o conservadorismo, o reacionarismo permaneceu. Então, passa a ser um tipo assim, uma visão mais moralista, menos lucro e mais ética. Então, essa agenda ESG cria aquela aparência, não, é uma questão moral e ética. Sempre a questão ética está em primeiro lugar, não, a responsabilidade social, tal, porque o lucro tem que vir com responsabilidade social, não sei o quê, a diversidade e tal, etc. Essas pessoas 2.0, com essa visão moralista em relação ao ambiente corporativo, claro que passa. Por que não um CEO como substituindo um político? Tá? O ódio da política, em primeiro lugar, vai surgir desses coxinhas 2.0, tá? Aquela coisa, não, os políticos, eles não são éticos, eles não têm moral, eles não são sustentáveis, eles são muito velhos, eles são antigos, ultrapassados, nós somos modernos, somos atuais, engajados, antenados, globalizados, então não precisamos mais de políticos, precisamos ter um CEO no governo. E daí vem o primeiro tipo ideal, né? Então, digamos assim, que o modelo folha de rabo preso com leitor vai ser com o primeiro o rabo dele vai se prender no primeiro tipo de leitor, que é esse, o coxinha 2.0, tá? Eu falo da Folha, mas o coxinha 2.0 ele vai evoluir. Ele evolui, esses espécimes evoluem para quê? Para o simples descolado. A simplicidade descolada é uma das grandes coisas, assim, dos grandes tipos ideais. O gosto pelo simples e pelo puro, tá? Simplicidade de despojamento, no modo de trajar, gostos, opiniões. Claro que tudo é uma máscara, porque por trás dessa simplicidade descolada, meticulosamente estudada nos seus efeitos, tá? E está aí o Rodrigo Hilbert como grande representante da simplicidade descolada, é alguém que acumulou um grande capital cultural, tá? E acabou, paradoxalmente, convertendo-se no signo de distinção. A simplicidade vira um signo de distinção. Eu sou mais simples que você, eu sou melhor que você. Só que isso é a simplicidade gourmetizada. Então, isso foi o auge, enquanto a classe C estava invadindo shopping centers e aeroportos, nos shopping centers, os rolezinhos, né, a classe C dando rolezinho, e a classe média horrorizada com o que estava ocorrendo, o que fazia os simples descolados? Pegava aquilo que era popular, ossobuco, rabada, coisas assim populares e gourmetiza, o raio gourmetizador. O Hilbert é aquele cara que ele faz tudo. Então, ele é que forjou a panela, ele é que fez o trabalho de serralheria e fez a grelha para fazer o churrasco, ele construiu a própria casa, provavelmente que ele construiu a própria igreja que ele se casou, lá com a modelo, lá que esqueci o nome, graças a Deus, casa da apresentadora lá. Como fala aqui, revista super interessante, Viver Simples, aqui o Cristiano. Então, passou a ser valorizado coisas retrô, vintage. Então, pegar aqui a bike Caloi 10 dos anos 70 e dar uma tratada nela, ou então a adoração de bikes fixas. Por quê? Porque elas são simples, elas são básicas. Então, as campanhas publicitárias, como a do Pão de Açúcar que vocês estão vendo, o que faz você feliz? Então, as coisas simples da vida. Só que a simplicidade é cara. O simples descolado é uma simplicidade muito estudada para produzir os efeitos necessários. Então, uma forma de se distinguir da classe. Havia uma questão aqui de como se distinguir da classe C que estava em evolução, que estava crescendo, que estava invadindo o mercado de consumo, o rústico chique, o Flávio Silveira está apresentando. Então, o que acontece? A virada aqui que vai acontecer é que essa coisa por pureza,
esse gosto pela simplicidade na gastronomia, bebida, futebol, bicicleta, moda, em programas de resenha de futebol, a valorização do futebol raiz. Não sei se já perceberam isso. Uniformes de futebol raiz que começaram a decorar, muitos estúdios de resenhas de futebol sendo feitas, o estádio raiz, o futebol raiz, aquela coisa raiz, a simplicidade, tal, mais simples, mais gourmetizada. Então, o que ocorre, tá? Por esse apego à pureza, à simplicidade, de novo vem a questão da antipolítica, porque a política é uma coisa complicada, é obscura, é suja, não é transparente, mas a gente gosta de coisas puras, simples. É a simplicidade. A política é complicada, suspeita, pouco transparente, portanto, logo corrupta. Tá? Então, junto fazendo com os coxinhas 2.0 fazendo o coro, queremos CEOs, ESG no lugar dos políticos. Tá? Então vem toda essa coisa, essa geração chega de políticos. O movimento antipolítico política vai ser bem forte. Tanto os coxinhas 2.0 quanto aqui a simplicidade descolada. Tá? Política não faz parte das coisas simples da vida. Nós gostamos. Por que a política não é uma coisa simples? Por que eu não posso ter um aplicativo em que eu fique acompanhando as contas da prefeitura, do governo? Tudo é muito simples, é resolvido com o aplicativo. Então, essa visão assim fantástica. Assim, com o aplicativo eu fico controlando os políticos, o que eles fazem. Um aplicativo resolve tudo. A vida é simples. A vida é simples, super simples com aplicativos. Puta, tem que cortar o cabelo. Eu estou cabeludo aqui. Nossa Senhora. Daqui a pouco eu estou parecendo um lobisomem aqui. Daqui a pouco eu estou parecendo um hippie aqui. Cortar esse cabelo, meu. Desculpa, eu estou derivando aqui já. Depois desses simples descolados, vemos aqui entrando os novos tradicionalistas e os rinocerontes. Novos tradicionalistas e rinocerontes. É interessante isso. Como assim, novos tradicionalistas? Diferente do Coxinha 2.0 e da simplicidade descolada, que é voltada no presente, os novos tradicionalistas se voltam para o passado. Como assim? Eles começam a ser nostálgicos de épocas que não viveram. Isso é um traço pós-moderno, claro. Eles começam a curtir o vinil, épocas do passado, tudo aquilo que é passado, vintage, retrô, é recuperado. Então, uma época onde era muito melhor, o passado era muito melhor, e não hoje. Hoje está tudo errado, está tudo ruim. Antigamente era muito melhor. Não precisa dizer que essa pegada nova tradicionalista vai desencadear mais tarde aquela coisa de que, na nostalgia da ditadura militar e etc., que eram tempos muito melhores. Tá? Esse vocês estão vendo, um representante, esse repórter, que ele foi pego com a boca na botija fazendo uma fake news, que acabou, inclusive, com um BO na delegacia. Não sei se estão lembrados desse caso. Ulisses Campbell era o repórter investigativo, entre aspas, investigativo da revista Veja. Tá? Ele era um dublê de repórter e, ao mesmo tempo, DJ nas festas que ferviam em Brasília, nas festas do Itamaraty, dos políticos baladeiros, tal. Ele fervia junto com essa gente da elite de Brasília em festas como DJ. Na revista Veja, ele foi destacado para cobrir, investigar, entre aspas, festa de aniversário de um parente do Lula. O Lula participou da festa, então quanto foi pago, de onde veio esse dinheiro, criar algum escândalo ali. Você tem que encontrar alguma coisa lá. E o cara pulou o condomínio, você chamaram a polícia e o cara parou na delegacia por invasão, tal, deu BO na delegacia, tal.
que foi esse cara. O outro representante, o Ed Mota, não sei se vocês lembram do Ed Mota, é outro desses novos tradicionalistas, que se revoltou quando ele viu o povo feio nos aviões. Da onde está vindo esse povo feio? Ele falou que depois ele foi atacado, crucificado nas redes sociais por ter dito isso, mas aquela coisa de o apreço a antiquários, objetos, roupas de bom gosto do passado. O Ed Mota é um desses, né, dos novo tradicionalista. E a Folha de São Paulo, não sei se estão lembrados, muito atenta, é um exemplo disso, como ela ficou de rabo preso com esses novos tipos ideais. Ela criou o jogo Dilman. Eu não tenho aqui a tela, até esqueci de colocar a tela. Dilman, um game no site da Folha, um jogo online retrô, que parecia o Pac-Man, com um design todo parecido com o Pac-Man. Então o jogo chamava-se Dilman, onde o bonequinho, representando a presidenta, tentava capturar inimigos ao som de antigas músicas de computador em MIDI. Não sei se alguém lembra daquelas musiquinhas tal. Então, a Dilma enfrentando os perigos lá. Então, CPI da Petrobras, não sei o quê, aparece com uma estética retrô. Tá? Os novos tradicionalistas. Tá? Tem um livro interessante, depois vai estar, claro, na bibliografia, do Hal Niedźwiecki, I'm Special, How Individuality Become the New Conformity. Tá? Eu sou especial, como a individualidade está se tornando a nova conformidade. Ele aponta para essa questão do novo tradicionalismo, como ele está se prosperando nesse momento de sensibilidade pós-milênio. Tá? De que a sensação de que é bem essa coisa dos millennials, que estão, esse mal-estar que a geração millennial agora está sentindo. A sensação de que alguma coisa foi perdida na atual sociedade tecnológica, algum propósito, conexão, que supostamente a geração anterior possuía, e nós não temos mais. Então ele passa a ser nostálgico por épocas que não viveu. Tá? Então, é bem interessante que mostre esse tipo de coisa. E vemos aqui mais, aí já no momento tardio, para engrossar, agora temos que partir para a ação. Temos que encher as ruas de gente de verde e amarela, mas não tem o suficiente. Tá? Essa gente não é tão numerosa assim. Aí descobriu-se o quê? O Brasil profundo. Aí os espécimes do Brasil profundo, que de repente começaram a ganhar visibilidade midiática, como, por exemplo, Ju Isen, que vocês estão vendo, a primeira, que é aquela garota, que de repente tirou a roupa numa das manifestações anti-Dilma na Paulista, é uma subcelebridade, que de repente ela ficou nua segurando cartazes anti-PT, com enormes óculos de marca. O espécime 2 é o Júnior França, um procurador. Tá? Não é o. Não. Esse é o Douglas Kirchner, esse rapaz de óculos aí, assustador, cara de psycho. Douglas Kirchner. Virou personagem nacional na revista Época, esse cara, por vazar denúncias contra Lula. É um procurador do Ministério Público, modus operandi daquela época. O Douglas Kirchner. Só que ele tem uma vida conturbada, militância religiosa, manteve a esposa em cárcere privado, no interior de uma das igrejas da seita. Ele ministra seminários, casamento gay, marxismo cultural. Foi o início disso. Esse cara começou a ganhar visibilidade. O outro é o Júnior França, que vocês estão vendo, aquele rapaz que comandava, organizava os acampamentos em frente lá da Fiesp, na Paulista, acampamentos pró-impeachment. Tá? Ele se passava como jornalista. Tá? Vocês estão vendo ali ele numa matéria, ganhando visibilidade. Mas, na verdade, o cara era um pequeno escroque. Na verdade, ele recrutava homens e mulheres para participar de feiras e era acusado de estelionato.
e tentava fazer sexo com modelos. Tá? Esse cara ganhou visibilidade. E a Janaína Pascoal, a inefável Janaína Pascoal, com a performance do Exorcista, né, nessa foto que vocês estão vendo, da onde veio essa mulher? Do Largo do São Francisco, fez o texto do impeachment, gritando: acabou a República da Cobra. Parece o Homem-Aranha, estava lá aquele filme, depois que ele enfrenta. Da onde vem todos esses vilões? O Homem-Aranha cansado, né, depois daquela luta contra o monstro de areia, né, da onde vem todos esses vilões? Aí foi o último tipo, os últimos tipos de ideais urbanos que faltava para engrossar o movimento anti-impeachment. Tá? Tá aí, então eu suspeito que eu acho, olha, a conferir se essa matéria da Folha sobre milênios frustrados, desencantados, é um início de um movimento, de novo, da descoberta de novos tipos ressentidos, frustrados, que estão só à espera de um significante político, um vetor. Olha, é por ali que estão os culpados. Vão lá e os xinguem, vai lá e os massacrem, sei lá, coisa parecida. E por falar em tudo isso, né, a gente vai entrar aqui, claro, agora na nossa